Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Gestão de Processos. Eu sou a professora Caroline Foscaches, professora especialista da disciplina. A videoaula de hoje, ela é sobre o módulo 1, Introdução à Gestão de Pessoas, unidade 2, que é Gestão de Processos. Então, nessa aula de hoje, eu vou falar mais especificamente sobre a gestão desses processos que acontecem dentro das organizações. Relembrando, qual que é o objetivo desse módulo 1? É conhecer os conceitos fundamentais acerca de processos e gestão de processos. Então, retomando o que a gente viu na aula anterior, né, o que são processos, é um conjunto de atividades que transformam recursos de entrada em saídas, né, em outputs, visando atender um cliente, seja um cliente externo, né, um consumidor final da organização, ou um cliente interno ali de dentro da própria organização. Bom, então, como a gente conversou também, como a gente viu na aula anterior, é comum, muitas vezes, o gestor ele não ter muito essa visão geral de processo, né? Ele está tão ali no dia a dia da tarefa dele, dentro do departamento que ele atua, que ele perde um pouco essa visão de processo. E tudo, né, no contexto organizacional, tudo no contexto do nosso dia a dia, acontece por meio de processos, né? Então, por isso, a importância dessa aula. Como a gente está envolvido em processos, a gente precisa, então, gerenciá-los, né? E como gerenciá-los? Então, isso justifica a importância dessa videoaula de hoje. Então, vamos começar definindo, né, o conceito de gerenciar. Né? O que é gerenciar? Vocês acham que gerenciar é a mesma coisa que liderar? Na verdade, são conceitos diferentes, né? Gerenciar envolve emprego de recursos da empresa para o alcance de resultados, né? Então, é aplicar os recursos, que são recursos? São todos os meios que a empresa possui para produzir, né, para entregar um bem ou serviço. Quais são os principais recursos? Recurso financeiro, recurso humano, recursos materiais, né? Tecnologia. Hoje se fala muito em conhecimento, né, como um grande recurso aí que leva à vantagem competitiva, né? Então, é aplicar esses recursos para atingir os objetivos de negócio. Isso é gerenciar, né? Liderar está relacionado à capacidade de influenciar as pessoas, né? Então, é influenciar as pessoas para que se consiga alcançar um objetivo comum. Então, pode acontecer de muitas vezes o gestor, ele está num cargo de gestão, mas ele não é necessariamente um líder, e pode acontecer também de um líder que está ali na empresa não estar em um cargo de gestão. Então, são conceitos diferentes. E a gestão, a gente sabe que é um elemento de extrema importância, né? Tudo demanda gestão. No nosso dia a dia, a gente tem que gerenciar os nossos recursos, e na empresa, mesma coisa, né? Ela trabalha num contexto de recursos limitados, né? Recursos escassos, e esses recursos, eles precisam ser gerenciados da melhor forma possível para que esse resultado aconteça, né? E o papel da gestão, ela é central no contexto da organização. Por quê? Eu posso ter duas empresas do mesmo setor, que produzem o mesmo tipo de produto, que oferecem o mesmo tipo de serviço, dentro de um mesmo ambiente, né, de um contexto externo, e essas empresas, elas podem ter resultados diferentes, né? Eu posso ter uma empresa com uma lucratividade maior e a outra menor. O que explica essa diferença de resultados, sendo que são empresas semelhantes, em contextos semelhantes, mas com resultados diferentes, né? O que explica isso é justamente a gestão que acontece dentro dessa organização, né? Então, o que acontece ali dentro dessa caixinha preta, certo? Os objetivos da gerência, a gente pode dividi-los da seguinte forma: satisfazer as necessidades dos clientes. Então, toda empresa, ela existe para quê? Para atender uma demanda, né? Então, uma empresa, ela funciona visando atender uma necessidade de um consumidor, uma necessidade não atendida,
alguém identificou alguma dor do mercado, que a gente chama, né, e busca atender essa necessidade, e para isso, né, as empresas, os gerentes, eles utilizam de recursos, ok? E quais são as responsabilidades inerentes ao papel gerencial, né? O que o gestor, ele faz? Ele precisa fazer com que as coisas sejam realizadas, né? Então, a empresa, no nível estratégico, define os rumos que essa organização precisa tomar, né? O gestor, que está ali no nível tático, ele precisa, então, organizar os recursos para que isso aconteça. Então, ele é responsável por fazer com que as coisas elas sejam realizadas, com que as coisas aconteçam, né? Ajuda a colocar em prática aquilo que foi definido no nível mais estratégico da empresa. Outra coisa que o gestor ele precisa se atentar, descobrir o que está acontecendo, né? Quando a gente fala de organização, a gente tem o entendimento de que as empresas, elas são sistemas abertos, né? Então, elas estão envolvidas em um ambiente e elas interagem com esse ambiente. Então, esse ambiente, ele influencia a organização, pode ser em termos de legislação, cultura, política, fatores econômicos, né? E da mesma forma, a organização, ela atua sobre esse ambiente, né? Então, o gestor, ele precisa descobrir o que está acontecendo, seja nesse ambiente externo da empresa, né? Qual que é o contexto, qual que é o cenário, ou o que está acontecendo ali dentro da organização, o que está acontecendo dentro de um processo. Então, quando a gente fala de processo, a gente tem uma saída, né? E eu preciso verificar se o que está saindo é o que realmente eu espero que saia desse processo, né? E se não está saindo o que eu espero que esteja saindo, eu preciso entender o que está acontecendo e reagir a essas situações. Então, o gestor ele precisa estar sempre atento ao que está acontecendo em torno do processo que ele gerencia, certo? Não existe 100% de estabilidade em um processo, né? Imprevistos podem ocorrer, imprevistos de todos os tipos, né? Então, a organização ela está sujeita a imprevistos, seja uma queda de energia, seja um acidente de trabalho, que infelizmente pode acontecer, né? Então, esses imprevistos, eles acontecem. E o gestor, ele precisa, então, reagir a essas situações, né? E outra responsabilidade também, que é inerente ao papel do gestor, é responder às demandas e às solicitações específicas. Então, a gente pode dizer que essas são as responsabilidades aí dos gestores, do papel gerencial. Tendo falado, né, sobre gestão, o que é, então, gerenciar processos? É aplicar a gestão sobre os processos, né? Gerenciar o desempenho e a entrega dos processos. Na aula passada, falei para vocês que um papel central de processos, né, um elemento fundamental, é a gestão, né? Então, esses processos, eles precisam ser geridos. E não tem como fazer gestão sem medir, né? Então, é muito importante gerenciar o desempenho desses processos, né? Como que esses processos estão acontecendo e a entrega, né? Eu estou, de fato, conseguindo entregar o que é esperado, né? O que está sendo entregue é o que a empresa espera. Então, o gestor ele precisa entender o que a empresa, né, como um todo, espera desse processo que ele está gerenciando. E ele precisa, então, verificar se o que está saindo desse processo é o que é esperado, né? Um processo, ele só vai agregar valor para a organização se ele entregar o que for esperado, né? Então, mesma coisa. Um produto ou um serviço, ele só vai ter valor para o consumidor se for aquilo que ele espera. Se o consumidor compra um produto e esse produto é diferente do que ele esperou, né, do que ele imaginou, né, uma compra online, por exemplo, esse produto não tem o valor adequado para o consumidor, né? Então, o gestor ele precisa estar atento ali. Como empregar e gerenciar os recursos para entregar conforme o especificado. Então, como a gente viu, existem recursos que estão à disposição do gestor e ele precisa, então, alocar esses recursos para alcançar os objetivos, né? Como que o gestor pode gerenciar o seu processo?
Então, o gestor, ele é gestor do processo. Alguns papéis aqui do gestor de processo, né? Como a gente entrou agora especificamente no assunto sobre gerenciamento de processo. Conhecer como os processos devem ser executados, né? Então, é muito importante entender o processo como um todo, quais são as entradas de um determinado processo, né? Os recursos de entrada, sejam materiais, seja recurso financeiro, seja recurso humano, como que acontece, quais são as atividades inerentes a esse processo e quais são as saídas, né? Então, o gestor ele precisa conhecer a fundo esse processo, né? As pessoas envolvidas, tudo que acontece em torno disso. Ele precisa gerenciar todas as atividades, difundindo os padrões exigidos, né? Então, eu estabeleço padrões para as atividades, estabeleço como que essas atividades elas devem ser executadas e eu preciso passar isso para as pessoas, né? Então, eu preciso que as pessoas entendam o que é esperado, qual que é o padrão que é aceito ali para essas atividades. Outro papel fundamental, monitorar esses processos, né? Então, o gestor ele precisa acompanhar, fazer o acompanhamento desses processos para ver como que eles estão sendo desempenhados. Promover a melhoria contínua dos processos, né? Então, trabalhar para que esses processos eles possam ser melhorados, incrementados aí, que seja assim aos poucos, né? O que pode ser feito para melhorar um determinado processo? Isso é muito possível, né, a partir do mapeamento desses processos, o detalhamento dessas atividades. Então, eu consigo identificar gaps ali que podem ser melhorados. E promover o desenvolvimento das pessoas envolvidas. Oferecer treinamento para essas pessoas, para que elas estejam cada vez mais capacitadas para trabalhar nesse processo, né, desempenhar melhor, da melhor forma possível. Então, desenvolver as pessoas que estão envolvidas. E existe um termo, né, que muitas vezes existe uma confusão sobre ele, que é gestão de processos e gestão por processos, né? Quando eu estou falando de gestão de processos, eu estou falando em gerenciar esses processos. Quando eu estou falando de gestão por processos, que é o que a gente conhece como BPM, Business Process Management, ou gestão dos processos de negócio, eu estou falando de uma abordagem gerencial, né? Então, é algo mais amplo que envolve aí a própria metodologia de gestão, né? Então, é importante a gente entender que gestão de processos e gestão por processos são elementos distintos, né? E que a gestão por processos, também chamada de BPM, se refere a essa metodologia de gestão, né? Então, vocês vão encontrar com muita frequência o termo BPM nos livros sobre gestão de processos, explicando, né, essa diferença entre os termos. Variáveis críticas para o gerenciamento do processo. Então, quando o gestor ele tem que cuidar do seu processo, existem certas variáveis que são fundamentais para avaliação, para o gerenciamento desse processo. Uma dessas variáveis, né, não está em ordem de importância. O cliente, né, então, todo processo, ele busca satisfazer uma necessidade de um cliente, né? Quais são os requisitos do cliente? O que o cliente espera desse processo? Qual que é o tipo de produto ou serviço que ele espera que saia desse processo? Então, o gestor precisa conhecer, né, o seu cliente. As saídas do processo impactam, né, ou servem apenas o seu cliente, ou eu tenho outros clientes internos, por exemplo, que são afetados por esse processo. Quais são, então, esses clientes? O que o cliente espera do processo, né? Então, o que o cliente está esperando que saia ali, qual que é o tipo de produto, o tipo de serviço, como que esse cliente, ele espera receber esse processo, qual que é a forma de entrega, né, daquilo que sai do processo, e é muito importante, então, deixar muito claro quem que é o cliente, ou os clientes, no caso, e o que esses clientes esperam do processo, né? Qual que é o tipo de produto ou serviço que ele espera,
como ele espera receber e os requisitos desse produto ou desse serviço por parte do consumidor. Outra variável crítica, né, para o gerenciamento do processo são as pessoas. Né? Então, as pessoas que trabalham nesse processo, que estão envolvidas no processo. O pessoal, né, é o recurso mais crítico e também o mais importante para a empresa, para o processo. Essas pessoas, muitas vezes, elas que são responsáveis por fazer com que esse processo ele tenha um desempenho superior, né, um processo que alcance uma vantagem competitiva dentro da organização e que a organização alcance também vantagem competitiva no mercado. A gente sabe que pessoas comprometidas, elas alcançam melhores resultados, né, então as pessoas que realmente que vestem a camisa da empresa, que gostam ali do que estão fazendo, né, que enxergam um propósito nessa atividade, elas vão performar melhor, né, e, consequentemente, o resultado para a empresa também é melhor, né. Como gerenciar as pessoas na perspectiva de processo, né, então entendendo que a gente não está fechado em um único departamento, mas que a gente está trabalhando em um processo que permeia outras áreas da organização. A gente tem que saber também questão de mensuração mesmo, né? O quanto do recurso humano ele é capaz de processar, né? Então, quantas pessoas estão envolvidas nessa operação, quanto que eles conseguem produzir, e qual que é o grau de acerto, né, que essas pessoas elas conseguem fazer nesse processo. E é muito importante aquele princípio, né, da administração científica, que é a pessoa certa no local certo. Então, fazer uma correta seleção de pessoa, né, colocar a pessoa que tem determinadas habilidades para determinados cargos, né, então quais são os requisitos desse cargo, e aí também utilizar de métricas, né, para fazer toda essa avaliação e esse acompanhamento. Outra variável crítica para a gestão de processo são os materiais, né? Quais são os materiais envolvidos nesse processo em termos de o que está entrando para ser processado, tá? E aí eu tenho várias informações desses materiais. Por exemplo, eu preciso conhecer os materiais. Hoje em dia a gente está num contexto onde a inovação ela está acontecendo, né? Então eu tenho novos materiais surgindo que de repente pode funcionar como um insumo para um determinado processo, uma nova matéria-prima que pode substituir um outro material, né? Então conhecer os materiais, né? Conhecer as inovações que estão relacionadas a esses materiais, conhecer o processo de transformação, né? Qual que é a sequência de atividades aí para que esse processo aconteça, a estrutura dos produtos, como que um produto ele é formado, quais são os seus componentes, né? Então, quando a gente desenvolve um produto, por exemplo, a gente tem que detalhar os seus componentes, né? Então, uma cadeira ela é composta por assento, por encosto, por pés, por parafusos, né? Então, conhecer toda a estrutura desse produto, né? E também entender sobre o almoxarifado, né? Sobre como que esses materiais eles estão guardados dentro da empresa, como que eles são gerenciados aí dentro desse almoxarifado. E é muito importante treinar os funcionários para evitar desperdício, né? Então, a empresa, ela busca otimizar os seus recursos, né? Então, o gestor, ele quer eliminar desperdício sempre que possível, né? Então, eu preciso treinar as pessoas para trabalhar da melhor forma possível. Tecnologia e equipamentos também é uma variável importante aí para a gestão de processos, né? Que envolve a aplicação da tecnologia da informação e de equipamentos que podem ser úteis para esse processo. Então, o gestor ele precisa estar atento, né, ao que está acontecendo, o que está saindo de novidade e como que esses elementos eles podem auxiliar para aquele processo que ele está como responsável. Então, ele tem que articular como a tecnologia pode melhorar a operação, monitorar o desempenho dessa tecnologia continuamente, atualizar ou substituir a tecnologia quando for necessário, né? Então, muitas vezes, uma tecnologia, um computador, ele pode ficar obsoleto e não servir mais para aquele processo da forma como ele servia, né? Então, ele deve aí ser substituído. E buscar tecnologia
para melhorar o nível de serviço. Outra variável crítica, né, é o capital, que é o recurso financeiro, né? Então, quando a gente fala de capital no contexto de processo, a gente está falando aí que é um recurso que ele é consumido na forma de custo e despesa, né? Então, todo processo, ele tem aí o seu custo e a sua despesa. E aí, o gestor, ele tem que tomar a decisão em relação ao trade-off entre melhorar o processo, né, em algum objetivo de desempenho, seja qualidade, velocidade, flexibilidade, confiabilidade, ou que isso me incorre em termos de custo, né? Então, ele tem que tomar essa decisão, melhorar o processo e qual que é o custo disso, né? Nessa discussão, vem aí a busca pela melhoria dos processos no sentido de alcançar a produtividade, né? De melhorar a produtividade. Então, o gestor, ele está sempre buscando melhorar o processo, melhorando a produtividade desse processo. E aí, quando a gente fala de medidas dos processos, né, que é um ponto fundamental, não tem como gerenciar sem medir, né? Então, os processos, eles precisam ser sempre mensurados para que eles possam ser geridos, para eu entender o seguinte, como que esse processo ele está performando, qual que é o desempenho dele, ele está de acordo com o objetivo esperado, com o padrão esperado, ou eu preciso fazer adequações. Então, a mensuração é um aspecto fundamental, né? Então, eu preciso medir o que de fato impacta na performance. Não é medir qualquer coisa, né? Mas eu preciso identificar as medidas-chave de desempenho, para que eu possa, então, verificar como que isso pode ser trabalhado, né? E o impacto disso no resultado organizacional. Então, é importante que as medidas de desempenho, elas são adequadas para cada contexto, né? Então, uma empresa pode usar uma medida X, né, um conjunto de medidas X, outra empresa vai usar um conjunto de medidas Y, né? Não existe um pacote que vai atender todas as organizações, né? Depende muito aí do setor, do contexto, tá? Então, é importante que essas medidas, elas sejam customizadas. É importante gerenciar os números que vão contribuir, então, com os objetivos do negócio. Bom, em relação às medidas de processos, né, a gente tem algumas categorias de medidas, que são basicamente 4 categorias. Medidas gerais, que estão mais relacionadas ao aspecto mais macro do processo, né, por exemplo, a quantidade de pessoas atendidas, tempo de atendimento. A gente tem as medidas de valor, que é relacionado ao aspecto financeiro, né, então, financeiramente falando, né, o que é processado pela operação, né, então, quanto que esse processo ele consome, por exemplo, de recurso financeiro. Medidas de retrabalho, né, então, o quanto de retrabalho eu tenho nesse processo, né, o quanto de desperdício é gerado nisso. E medidas de produtividade, que indicam aí a produtividade de uma operação, né, então, o quanto que é produzido por um espaço de tempo, como que se dá o uso de recursos, né, a questão da eficiência desse processo. Então, são essas 4 categorias de medidas. E aí a gente tem alguns passos importantes, então, para fazer essa mensuração. A primeira coisa é conhecer o processo a fundo, né? Então, onde começa esse processo e onde termina esse processo. Segunda coisa, segundo passo, conhecer o que o processo entrega, qual que é o produto gerado por esse processo, né? Por exemplo, um processo de atendimento a cliente. O que eu quero saber? O que é gerado? Quantos clientes são atendidos, né? Outro aspecto, outro passo importante da mensuração, avaliar a velocidade da operação, né? Por exemplo, o tempo de ciclo de um processo, né? Então, qual que é a velocidade de uma operação, em quanto tempo ela tem que acontecer para eu conseguir atender a demanda, né? No caso aqui, o tempo de ciclo. Então, exemplo, tempo para atender um cliente, né? A gente tem um tempo que a gente chama conteúdo de trabalho, né? O tempo para atender esse cliente, e a gente tem uma determinada demanda, e esse tempo tem que atender essa demanda, que é o tempo de ciclo, né? Então, o quanto esse tempo tem que ser para atender essa demanda. O quarto passo é identificar
o quanto de retrabalho é demandado para a operação, né? Então, por exemplo, dentro de um processo de atendimento ao cliente, por exemplo, o quanto de clientes são encaminhados para o departamento errado, né? Isso é um erro, né? É um retrabalho ali que vai ter que acontecer no processo. Quinto passo é identificar o quanto de retrabalho é feito no processo, né? Então, quantos atendimentos eles são errados. O sexto passo é medir o tempo gasto em cada etapa do processo, né? Com isso a gente consegue identificar as operações que são mais lentas, né? E que vão aí causar um determinado atraso, né? No andar do processo. Então, eu preciso medir cada etapa do processo. Sétimo passo, identificar quantas pessoas atuam nesse processo, e aí eu consigo mensurar a quantidade de mão de obra alocada, né, pelo resultado do processo. Oitavo passo, estimar o quanto a operação representa em termos financeiro para o negócio, né? Então, quanto custa processar cada atendimento? Então, esse passo a passo aí nos ajuda, então, a entender a mensuração e a fazer essa mensuração, né? E dá para perceber aqui nos slides que cada passo a passo, ele se refere a um tipo de medida, tá? Um tipo de medida geral ou de financeiro, ou de retrabalho, ou de valor, tá? O importante é que todo o processo, ele pode ser mensurado, então o processo a gente consegue mensurar, e ele deve ser mensurado, né? Ele deve ser quantificado. Por quê? Se a gente não mensura, a gente não consegue gerenciar. Falando ainda de medidas dos processos, a gente tem os indicadores de desempenho. Eu trouxe para vocês aqui algumas definições, né, do que é um indicador de desempenho. Então, segundo Silva, são mecanismos que medem o resultado do esforço empreendido para alcançar uma meta ou garantir uma performance. A Fundação Nacional de Qualidade coloca indicadores de desempenho como uma informação quantitativa ou qualitativa que expressa o desempenho de um processo em termos de eficiência, eficácia ou nível de satisfação. Então, existe uma diferença aí entre eficiência e eficácia. Eficiência relacionada ao uso dos recursos, né? Ser eficiente está relacionado a usar bem os recursos, e eficácia relacionado ao alcance dos objetivos, né? Uma característica de um indicador de desempenho é que ele é calculado, né? Então, ele vem derivado de um cálculo, de uma fórmula para que a gente consiga identificá-lo. Pode ser um cálculo simples, tá? Falando sobre gestão e medida dos processos, então, um elemento fundamental é desdobrar em todos os níveis quais são os objetivos de negócio e definir como que as pessoas elas podem contribuir através de seus esforços, né? Então, a gente tem os objetivos estratégicos da empresa, isso precisa ser desdobrado nos níveis organizacionais, né? E passado para as pessoas, ok? A estratégia da organização, ela precisa ser traduzida em ações que acontecem no dia a dia dessa empresa, ok? Então, é muito importante que a empresa, que os gestores, eles consigam fazer isso, né? Traduzir os objetivos estratégicos em práticas para os departamentos, né? E para os processos, e que as pessoas, elas entendam, né? Que elas fazem parte aí desse todo da empresa. Então, o gestor, ele precisa ter duas reflexões, né? Como que o seu processo, ele contribui para a estratégia da empresa? Então, ele precisa entender como que aquilo que ele está fazendo, a atividade ali, em termos de processo, o que ele está fazendo, como que isso vai influenciar a estratégia da empresa, né? Então, uma empresa, ela pode ter a estratégia de satisfação máxima dos consumidores, né? Então, eu quero, para minha empresa, minha estratégia é que os consumidores, eles se sintam 100% satisfeitos, né? O gestor que está envolvido no processo de atendimento ao cliente, ele entende, né, que esse processo afeta essa estratégia? Então, é muito importante que o gestor, ele tenha a noção de como que o seu processo, ele contribui para essa empresa, né? Como que o seu processo contribui para a estratégia da empresa.
E a outra reflexão, então, é como gerenciar esses processos para verificar se o que ele faz está obtendo sucesso ou não, né? E se não está sendo bem sucedido naquilo que o que ele está fazendo, que ele está gerenciando, o que ele pode fazer, né? Então, quais são as melhorias, o que eu preciso aprimorar nesse processo para que, então, esse processo ele possa contribuir para a estratégia organizacional. Então, resumindo, pessoal, o que a gente viu hoje, né? A gente viu o conceito de gestão, diferenciando aí a questão do gerente, do líder, né? O que é gestão de processos, né? Que é, então, aplicar o uso de recursos para gerenciar os processos, né? Buscando alcançar o atendimento ao cliente. As variáveis críticas para o gerenciamento de processos, que envolve cliente, pessoas, materiais, tecnologia, e equipamentos, né, e capital, e as medidas dos processos, né, então a importância de mensurar para poder, então, gerenciar. Todo o processo, ele pode e deve ser mensurado. Deixo para vocês aqui as referências para essa aula e agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima.